Cientistas sociais estudam os efeitos da violência nos videogames desde os anos 80, década em que o Atari estourou em vendas e revolucionou o mercado dos jogos eletrônicos. Nos anos 90, a violência de jogos como Mortal Kombat e Night Trap abalaram o Senado americano, que passou a investigar a interferência dos jogos na vida dos usuários e tentou bani-los. Porém, após este episódio, cria-se um sistema de censura por faixa etária, e a partir daí são lançados jogos cada vez mais violentos. Em toda a história, diversos homicídios foram associados ao uso do videogame. O recente caso do adolescente Marcelo Pesseguini, de 13 anos, suspeito de matar 5 pessoas da família e se suicidar, foi associado ao game Assassin's Creed. Em todos os casos foram apontados também distúrbios psicológicos, o que amplia a polêmica. De quem é a responsabilidade? Dos produtores dos games ou dos pais dessas crianças e adolescentes que jogam muitas vezes sem qualquer tipo de supervisão e orientação? Este é o tema de hoje do Diálogos. E para conversar sobre este tema, nós agradecemos a presença do consultor educacional Ricardo Chagas. Muito obrigado, Ricardo. Ele é economista e desenvolve pesquisa aplicada ao mercado na área da infância e juventude. Ricardo, como você avalia essa presença tão intensa hoje dos videogames na vida das crianças e adolescentes? Primeiramente, Bruno, um prazer enorme estar aqui com você. De fato, a avaliação é tentar ser o mais breve possível, mas ela é crítica, né? Nós vivemos um momento de muita demanda e um momento em que o consumidor tem pouca informação sobre aquilo que consome. O que eu quero dizer com isso? Os pais e educadores muitas vezes estão comprando e colocando plataformas dentro de escola e dentro das suas respectivas casas que não têm o menor conhecimento do que há de conteúdo material naquele produto ou naquela plataforma. Então isso é muito arriscado, nós estamos perdendo infâncias, juventudes, adolescências, por conta de um simples modismo, né? De uma simples onda que está vindo e levando aí todo o processo educacional de nossos filhos e alunos. E a gente sabe que os games eles também são divididos em gêneros, assim como o cinema. Quais são os gêneros que mais preocupam? Preocupante, acho que todos que não são bem conduzidos, né? Mas infelizmente os gêneros que hoje têm mais vazão no mercado são gêneros de ação, são gêneros de terror, principalmente as modalidades FPS, que é a First Personal Shooter, né? Que é o tiro em primeira pessoa, e os jogos em terceira pessoa, que é os de terceira pessoa. Tem hoje o GTA V, né? Está chegando no mercado internacional e tem vários casos sobre esse game. E o Call of Duty, né? A franquia que jogos de FPS são os de maior sucesso no mercado, né? E esses jogos violentos, igual você citou, que tem vários casos, eles podem influenciar de alguma forma em casos como citado no começo do programa, no VT que nós vimos, do Marcelo Pesseguini? Não só influenciam, como dão ferramentas, né? Agora que fique bem claro que eu não tenho a intenção de demonizar os jogos nem as plataformas. Eu sou um jogador de videogame. Eu sou o primeiro especialista em nível internacional que lida com entretenimento aplicado à educação. Então seria piegas da minha parte querer dizer que todas essas plataformas são responsáveis pelo caos social que nós vivemos. O que elas fazem, na verdade, é atender demandas. No caso do Marcelo Pesseguini, você encontra vários erros no que diz respeito ao uso dessas plataformas. O Marcelo Pesseguini, por exemplo, jogava games para maiores de 18 anos, ele era usuário de produtos piratas, aí vem a discussão, mas o imposto é muito alto. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando o pai e a mãe, ou mesmo o educador, não ter conhecimento sobre o material que entra em casa e ainda destravar videogame, que aí você troca com um coleguinha na escola, entendeu? Você acaba colocando dentro de casa um material que você não tem como controlar. E controlar é uma palavra que hoje caiu em desuso, porque você tem acesso a tudo em todo lugar. Então, o que é computador hoje? O que é videogame? O celular é um videogame, o celular é um computador. Então, você não tem mais uma plataforma que consiga dizer, coloca na sala ou coloca no quarto. Tem vigilância, muita coisa caiu em desuso. Eu até costumo dizer que segurança nessas plataformas não existe. O que existe é um processo de confiança no momento em que a quebra dela é o que prevalece no mercado familiar, né? No contexto familiar. No mercado familiar fica meio complexo de entender. Mas como jogador de videogame, pai, que eu tenho 3 filhos, e sim, eu tenho TV em casa, como pai e usuário dessas plataformas, eu acredito que nós estamos subestimando
o poder que elas têm sobre nossos filhos e alunos, e ao mesmo tempo estamos perdendo uma oportunidade fenomenal de criarmos e gerarmos cada vez uma civilização mais competente em aptidões técnicas e práticas para o seu dia a dia. Que tipo de oportunidade que você exemplificaria para a gente? O mercado está aberto, né, hoje. Graças à internet, graças ao próprio mercado dos games, o mercado está aberto. Essa criatividade latente, que é inerente à criança, está sendo mal utilizada. Quer dizer, a criança passa 10, 12 horas na frente de um videogame, enquanto ela deveria estar vendo outras plataformas, lendo outros conteúdos. Para quê? Para que junto com o game ela consiga elaborar um pensamento e aí sim ser protagonista do seu tempo. Eu falo isso para jovens, falo muito isso para jovens. O que me preocupa não é o jovem passar 24 horas jogando GTA. Isso é letal para a vida dele. Não só o conteúdo do game, mas ele não ter outras referências culturais. Então isso é preocupante. Quem vai escrever histórias para os meus filhos? Quem vai escrever histórias para os meus netos? Quer dizer que eu, como pai e educador, sempre vou ser o responsável por estar escrevendo contos, por estar escrevendo histórias com um final feliz, para estar escrevendo histórias que de fato tragam valor para ele. Cadê a juventude com esse novo material, com essa nova referência? Você está mergulhado só numa plataforma que só tem violência gratuita, e aí como é que você vai conseguir gerar outros materiais? Então a problemática é muito maior do que meramente olhar um game, fazer o que outros apresentadores fizeram, né? Citar o game como responsável e erroneamente também, né? Porque falaram do Assassin's Creed. Eu até escrevi também para a Ubisoft na época, porque a gente tem muita dificuldade, eu como pai educador também gosto de comprar jogos para minha casa, e o imposto é muito alto. Agora que as empresas estão legendando os games em português para você compreender a história melhor, então de repente você tem um caso como esse de que a ligação com o fato em si não é muito bem definida, né? O Assassin's Creed ele é um assassino por vingança, ele não é um matador de aluguel, como consta até nos laudos, infelizmente, da polícia, do psiquiatra que está tomando conta do caso. Então tem uma parafernália de erros, que eu compreendo os erros, mas não justifico os erros, porque isso está gerando um caos nas famílias e a demonização de uma plataforma que é simplesmente fenomenal, que são os games e a tecnologia de modo geral. E você trabalha com os jovens, com esses adolescentes, dando palestras. Pedagogicamente, como que você vai introduzir essa questão de aproveitar essa criatividade, de eles pegarem a plataforma e unir a outros conceitos? De que jeito que você vai falar, olha, não, vocês podem jogar e é bom que vocês joguem, mas vamos pensar em outra coisa, vamos pensar de um modo diferente aproveitando esse jogo. Como isso se dá pedagogicamente? Excelente pergunta. Eu sou fluente em linguagem juvenil e adolescente, então eu acabo sendo lesado, né? Porque eu fico vendo muito seriado, desenho, filme, tudo que está na moda para o público teen. Por quê? Porque eu tenho bagagem existencial, então eu sou casado, eu tenho filhos, eu fui para a faculdade, eu tenho outras aptidões que me dão condições de ir até esse mundo e voltar. E aí quando eu estou em sala de aula, eu uso cada elemento de cada mundo que eles estão inseridos e começo a levantar determinados argumentos, faço determinados questionamentos que eles começam a perceber que eles estão tão mergulhados nessas plataformas que não estão vivendo o outro lado. E eu vou para a sala de aula falar de vida real. E eles começam a perceber que a criatividade inteira deles está lá inerte, né, nesse mundo tão ágil, e que essa interatividade dá para botar com uma aspas bem grande, porque interativo não é só você entrar num comentário e ofender alguém, não é você botar 2 pontos e um parêntese, que isso para mim é erro de português, não significa absolutamente nada. Interatividade não é você dizer, nossa, que massa, é isso, é aquilo, não. Interatividade é você fazer parte da história. E aí vem aquela grande questão, existe RPG nos games? Não. Porque se a lógica do game já tem um final pré-determinado, ainda que tenham 3 escolhas, mas são 3 escolhas pré-determinadas, então você não tem um jogo de interpretação com um final que você pode interagir com aquilo, está tudo fechado. Então é graças a essas plataformas todas fechadas, é que o jovem e a criança hoje, infelizmente a criança que é tão brilhante para esse processo, e o jovem que está tão assíduo, né, ávido por conhecimento, estão perdendo uma oportunidade enorme, enorme, de deixar sua marca nesse mundo e deixar de serem consumidores e passarem a ser produtores de material. Certo. E agora a gente vai pensar um pouco na questão mercadológica mesmo, de mercados, porque nos últimos 5 anos o mercado dos games tem aumentado muito e quem traz as informações é o repórter Sérgio Henrique.
Comparados às superproduções hollywoodianas, jogos como Call of Duty, God of War, Grand Theft Auto V tiveram gastos de milhões de dólares para a produção, justificados pelo grande número de vendas. De 2008 a 2012, houve um aumento de quase 30% nas vendas de jogos. Só em 2012 foram movimentados cerca de 20 bilhões de dólares entre vendas de consoles e jogos. Entre os gêneros de jogos mais comprados, os que se destacam são ação, tiro e esporte. E o recordista de venda de 2012 foi Call of Duty Black Ops 2. E ao que tudo indica, esse recorde será quebrado por Grand Theft Auto V, que em 2 dias de venda já tinha arrecadado cerca de 800 milhões de dólares. Or band together and form a crew. Then tackle a heist, rob a liquor store, or compete in classic online modes. E justamente por causa dessa crescente ascensão dos jogos, esse mercado que movimenta bilhões de dólares no mundo todo, é que eu pergunto para você, Ricardo, como que isso é visto para você que é um consultor? Isso é positivo ou não? Analisando na esfera da semiótica, você tem que entender o que o mercado está querendo dizer. GTA já passou de 1 bilhão, só na primeira semana. Então, ele já bateu todos os recordes de primeira semana de todos os outros games da história do mundo dos games. A indústria dos games já passou a indústria do cinema. E quem é o público consumidor? O Brasil tem, segundo o último censo, 2 celulares por habitante. O Brasil tem hoje 30% da sua população já conectada à TV a cabo. O Brasil tem mais de 50% da sua população com acesso à internet, ou seja, eles estão cada vez com mais acesso à informação, com mais acesso a plataformas interativas. Porém, o Brasil ocupa o lugar de 0,0001% no campo de produtores de games, de produtores de conteúdo. O que isso significa? Nós somos um mercado de consumidores. Então, um país que quer ser desenvolvido como consumista, ele não pode se manter nessa esfera. Então, isso resulta muito no que está acontecendo dentro de sala de aula também. Você falou aí da sala de aula. E a classificação etária? Esses jogos eles têm uma classificação etária e existe uma fiscalização? De que forma que tem que lidar com isso no mercado e também os pais? E como que a gente vai proceder com isso? Não basta dizer que um jogo é inadequado ou adequado para maior de 18 anos e inadequado para menores. No game GTA você tem apologia à droga, você tem cena de necrofilia, você tem violência gratuita. Então, ou você coloca no jogo que existe, na capa do jogo, que existe esse tipo de conteúdo e que na legislação brasileira, sim, é crime, ou você começa a limitar o acesso a esse material. Eu não sou a favor da censura, já deixo logo claro, eu sou a favor do livre conteúdo, a internet está aí para provar que isso não tem mais como fugir dessa realidade. Mas eu sou tremendamente contra você chegar numa loja que tem todo tipo de produto e na bandeja você encontrar GTA V, 50 tons de cinza, tá lá para todo mundo ver e a criança vai lá, folheia do lado da mãe que não tem a preocupação de saber o que tem naquele material. Então isso para mim é muito preocupante, você precisa ter uma legislação mais dura e específica para esse tipo de conteúdo. Não basta só classificar, né? Tem muito desenho na TV que parece livre, mas que nos outros países a censura é 12 anos, 14 anos. Então essa incógnita não pode cair na cabeça do nosso filho e aluno, por isso que eu sempre cito a escola. Acho que a escola está perdendo uma grande oportunidade de educar essa nova geração para usabilidade desse material. A escola deveria tratar mais disso. O Ricardo falou para a gente isso da mãe, né? A mãe ir lá e controlar esse filho. Será que tem como controlar? Será que existe aí uma forma talvez mais tranquila de lidar com a criança ou com o adolescente que quer comprar e o pai quando chega na loja às vezes que precisa dar o presente porque prometeu? Bom, quem traz mais informações para a gente e numa reportagem muito legal é a Carla Biancalana. Este adolescente de 14 anos, como a maioria dos garotos de sua idade, joga videogame diariamente. Ao chegar da escola, reserva 4 horas para jogos e, aos fins de semana, chega a jogar durante 6 horas. Seus jogos preferidos são os considerados violentos. Personagens que batalham, essas coisas, e tiro. Os jogos violentos são os favoritos das crianças e adolescentes, e a polêmica em torno das influências que eles podem causar preocupam famílias no mundo todo. O caso da família de Jonathan é diferente. Ele e o pai, Luiz, jogam juntos.
e acreditam que o videogame tem seus prós e contras. Luiz também é apaixonado por videogame e joga desde sua adolescência, o que acabou influenciando Jonathan. Hoje, pai e filho jogam juntos. Na minha época, quando eu comecei a jogar videogame, a gente atirava numas navinhas quadradinhas. Hoje você praticamente atira numa pessoa que está ali na tela, né? Então, mas falar que o videogame incita a violência, vai da pessoa. Apesar de Jonathan jogar sob a supervisão de seu pai, a mãe acredita que é preciso impor limites. Tem um momento que você pergunta, tem tarefa? Não, não tem. Tem tarefa? Não, não tem. É a mesma coisa do comer. Ah, não quero comer agora. Agora não estou com fome. Porque quando você está movimentando a sua cabeça, você não vai ter, né? Essa fome, essa vontade de fazer as coisas. Então, a partir do momento que existe um negócio chamado tomada, que meu marido abomina, tipo, olha, se você puxar, vai detonar com tudo. Mas a mãe não quer saber porque ela está brava, então a mãe puxa. Com os limites e regras impostos por Flávia, Jonathan e Luiz driblam o vício e fazem com que o videogame se torne um hobby saudável. Finalizando aqui com o Ricardo, eu pergunto para ele quais são as orientações que ele pode passar para os pais que estão nos assistindo e, como nós vimos aí na reportagem, de que modo que os pais vão orientar os filhos e falar, olha, não, vamos impor um limite? Qual que é a saída para os pais? Se ele tem 14 anos, ele está jogando jogos para maiores de 18. Todos os jogos que apareceram ali eram para maiores de 18. Então você tem que compreender como isso funciona. Para que ele está sendo treinado? O videogame sim influencia, a mídia de modo geral sim influencia, e passar 6 horas na frente de um videogame, me perdoe, mas é muita falta de prática no seu dia a dia. Eu, na minha pesquisa, passo 12 horas na frente, que é a média que um jovem passe, e mesmo sendo casado, tendo filho, sendo adulto, eu não volto normal para a realidade. Então a gente vai ter uma geração doente, alguns psicólogos dizem já que existe uma psicopatia inerente a essa geração, por conta desse descontrole, da falta de compromisso de pais e educadores, de transformarem esse material em algo útil, ou melhor, olhar para esse material com mais alerta, muito mais alerta, porque a educação é um processo contínuo, mas se ela não é preventiva, não adianta chorar, e principalmente em casos que nós vamos ter que, a partir de agora, nos defender até dos nossos próprios familiares. É uma sociedade catastrófica num tempo de oportunidade. Isso é uma incoerência que não tem tamanho e é uma oportunidade que estamos perdendo. Ricardo, eu agradeço a sua presença. Esteve com a gente hoje aqui no Diálogos o consultor educacional Ricardo Chagas, que falou aí sobre a influência dos videogames na infância e na adolescência. Termina aqui mais uma edição do Diálogos. Até mais!